Boa noite a todos. Então, mais uma vez aqui estamos reunidos na busca do conhecimento, compartilhando uns com os outros. Então, vamos iniciar unindo nossas vibrações de amor, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos concede, do reencontro, da busca do conhecimento, a oportunidade da vida. Somos gratos, Pai, por tudo que tem nos ofertado. Saibamos nós dar valor a tudo que vem a nós pela Tua misericórdia e o Teu amor. Humildemente pedimos o amparo a esta reunião e a Sua proteção, que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir, e que a Tua vontade se faça presente sobre nós agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, e perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, eu trouxe uma passagem aqui do Evangelho, do capítulo 17, Sede Perfeitos, do item 4, gostaria de falar sobre os bons espíritas, né? A importância da doutrina espírita nas nossas vidas, né? De nós estarmos seguindo esse caminho que os estudos da doutrina nos oferecem. Podemos nos aprofundar nos ensinamentos de Evangelho, né? Do Evangelho do nosso Mestre Jesus, na busca do amor, na busca de nossas melhorias, né? Então essas diretrizes são importantes e vão nos conduzir aí pela nossa encarnação de uma forma que possamos trazer um pouco mais de equilíbrio para cada um de nós, tá? E as nossas buscas, né? Como que nós estamos trabalhando esses ensinamentos nas nossas vidas, trazendo tudo que a gente aprende através das leituras edificantes de Kardec, André Luiz, enfim, outros irmãos aí que vêm nos contribuir nas nossas vidas, trazer um pouco mais de enriquecimento cultural, fortalecimento nos momentos difíceis, né? Enfim, como é que nós estamos aplicando esses ensinamentos aí no nosso dia a dia, tá? Então nós devemos refletir sobre essa questão, né? O que nós estamos fazendo com esses ensinamentos, né? Onde nós estamos trabalhando eles, tá? E essa passagem aqui nos Bons Espíritas, ela retrata justamente isso, né? Cada um de nós vai ali recebendo esses ensinamentos de uma forma, vai assimilando eles, né? E vai trabalhando. A gente tem que buscar esse trabalho constantemente, nos esforçarmos, tá? A gente sabe do auxílio que a espiritualidade tem para conosco, sim, com certeza, jamais estaremos desamparados, né? Jesus nos diz que jamais nos deixaria a sós, né? Jamais nos abandonaria. Ele estaria conosco até o fim dos tempos, né? Mas nós estamos realmente com Ele, né? Então, o que esses ensinamentos podem nos proporcionar neste sentido e muitos outros aí na nossa caminhada? Cada um vai tirando ali as suas conclusões. Mas os ensinamentos, eles podem sim fazer uma diferença muito grande no nosso caminho, desde que a gente se aplique nessas buscas, tá? Então, essas palavras aqui, essa passagem do Evangelho é muito importante porque deixa ali as diretrizes e como que nós estamos assimilando esses ensinamentos, ok? Vamos lá. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas num homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Então, olha aí um ponto bem importante.
o verdadeiro espírita, aquele que busca a compreensão dos ensinamentos doutrinários, ele pode ser o verdadeiro cristão, sim, porque nós não fugimos daquilo que Jesus nos deixou, né? Na busca do amor, nas nossas melhorias tão necessárias, juntando a importância das reencarnações, tá? A importância de nos unirmos em uma sociedade, em laços familiares, ou seja, tudo que estamos aqui vivenciando, não é obra de um acaso, tá? Se reencarnamos numa família e temos aqueles familiares ali conosco, não é obra de um acaso, numa sociedade, num país, enfim. Então, tudo ali foi uma programação, tá? O que pode, né, nós muitas vezes é que acabamos mudando o rumo das situações através do direito, né, que nós temos de direcionar as nossas vidas, né, fazendo escolhas, ou seja, o livre-arbítrio de escolher o caminho que buscamos para nós. Então, muitas vezes a gente pode estar ali mudando um pouco ali, um pouco aqui, tá? Mas com certeza houve ali uma programação a todos nós, tá? Então, isso que fique bem claro que é importante a gente saber, ok? O Espiritismo não estabelece nenhuma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Ah, ou seja, como que eu posso desenvolver essa fé, né? Muitas vezes é difícil, enfim, a gente compreender realmente, né, o que significa, como que eu posso buscar essa fé. Então essa fé, ela vai se dar através da compreensão, tá? Que é o que a doutrina nos oferece, tá? Através dos estudos que possamos compreender, tá? Compreender para que possamos crer, tá? Então, se eu quero crer em Deus, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quem é Deus? Então, para que possamos ali interiorizar essas respostas, para que a gente compreenda as coisas. Então, para eu ter fé, enfim, eu preciso compreender alguma coisa que vai fortalecendo a minha fé na busca do conhecimento dos ensinamentos que eu preciso nesse sentido, ok? Aqueles que duvidam vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso ocorre? Será falta de clareza da doutrina? Com certeza não, tá? A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é de onde vem a sua força, tá? Então tudo ali, a explicação, para que eu possa crer, para que eu possa fortalecer a minha fé. Então assim, uma situação vai puxando a outra, e isso vai nos completando ali para que a gente tenha força e possa passar essa encarnação, ok? Ela não tem nada de misteriosa e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo, com certeza. Então não é algo exclusivista, pelo contrário, tá? É um convite que é feito para que todos busquem ali a compreensão dentro de suas possibilidades. Então, cada um dentro de suas possibilidades, através dos estudos doutrinários, tá? Poder saber sobre Jesus, conhecer um pouco mais das parábolas, então para que a gente possa buscar as nossas compreensões e seguir a nossa caminhada, tá? Então não há nada oculto. É preciso então, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto que inteligências simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, compreendem-na com admirável exatidão, nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto que a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral.
Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Então, cada um de nós vai assimilar esses ensinamentos que a doutrina nos oferece de uma forma. Então, para uns, pode ser que já consiga assimilar mais as ideias, não tenha muitas dificuldades, enquanto que para outros ocorra de uma outra forma, precisa trabalhar um pouco mais, estruturar um pouco mais as ideias que a doutrina espírita oferece, tá? Através dos estudos, para que chegue em alguma compreensão ali dentro daquilo que ele está buscando, tá? Mas isso não significa que há um exclusivismo, por assim dizer, tá? Pelo contrário, o que importa é que nós podemos, dentro de nossas possibilidades, buscarmos esse conhecimento. Então eu consigo trabalhar de uma forma, o meu próximo trabalha de uma outra forma as ideias e vai assimilando de acordo com as possibilidades de cada um, tá? Nós somos individualidades, tá? E por sermos individualidades vamos assimilando essas ideias. Mas não significa que, mas eu não consigo entender, está muito difícil, eu vou desistir, por exemplo. Não. A gente tem que sempre nos dar uma possibilidade na busca desse conhecimento. Significa que eu tenho que detalhar um pouco mais esses ensinamentos. Buscar dentro das obras de Kardec algo que eu consiga identificar, aí eu interiorize as ideias. Buscar dentro dos livros de André Luiz, por exemplo, alguma coisa que eu possa entender dentro daquele conhecimento, para que depois eu vá ali buscando outros e outros. Tá? Então, comece agora e busque de acordo com as suas possibilidades, ok? Os laços da matéria em alguns ainda estão muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem os seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é para eles um simples fato que modifica muito pouco ou quase nada suas tendências instintivas. Numa palavra, vem apenas um raio de luz insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada, capaz de vencer suas tendências. Eles prendem mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para ter acesso de imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmos se são dignos para penetrar nas vontades e mistérios do Criador. São espíritas imperfeitos, alguns deles estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença, pois recuam diante a obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que compartilham das suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que lhes permitirá um segundo mais fácil numa outra existência. Então é aquilo que nós acabamos de comentar. A aceitação é um primeiro passo, a assimilação vai de acordo com aquilo que é o entendimento de cada um de nós, ok? Aquele que pode com razão ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto o outro apenas ouve sons. Tá? Então, cada um assimila as ideias. Mas o que vale realmente, né? Então vamos ver aqui que ele vai dar uma resposta para nós nesse sentido. Reconhece-se um verdadeiro espírita por sua transformação moral. Ok? É a nossa busca da nossa renovação íntima. Tá? Então, o que esses ensinamentos doutrinários podem me possibilitar nesse sentido? Vamos refletir sobre. E pelos esforços que fazemos para dominar as más tendências. Então, a busca pelas nossas melhorias deve ser incessante. E os esforços que nós fazemos para buscar essas melhorias, ok?
Então não importa se eu não compreendo muito a doutrina, se é algo muito difícil ainda para minha compreensão, ou eu erro muito mais do que eu acerto. Na verdade, isso não importa. Lógico que a gente tem que aprender com os erros, isso é primordial. Mas o que importa é a nossa perseverança e a nossa força de vontade de buscar um conhecimento, de buscar uma melhoria, de contribuir ao nosso meio, olhar o nosso planeta, olhar o nosso país com carinho, fazer a nossa parte no sentido de renovação, não só para mim, mas para o meio que eu estou. Ok, pessoal? Então isso que a gente deve refletir muito sobre. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue quando tem uma vontade firme, tá? Então, eu me recordo daquela frase de Jesus que diz que jamais teríamos que passar por algo que estivesse fora de nossas forças, ou então quando ele diz que jamais nos abandonaria, que ele estaria sempre conosco, nos amparando, e até hoje está presidindo o nosso planeta, se alegrando com as nossas buscas e os nossos esforços. Então nós temos aí tudo ao nosso redor para que possamos caminhar adiante. E a doutrina espírita, com certeza, ela vem para fortalecer ainda mais esse caminho. Então, dentro das nossas possibilidades, trazendo esses ensinamentos que temos essa oportunidade abençoada de poder adentrar, vamos nos fortalecer e seguir adiante a nossa jornada carnal, que é muito importante, tá? Uma de muitas que já tivemos e teremos aí para frente. Mas com certeza essa é a mais importante, a que estamos vivendo hoje. Ok? Então, espero que todos fiquem bem e que Jesus nos ampare. Obrigado. Boa noite a todos. Dando continuidade à segunda parte da nossa palestra desta noite. Hoje vamos trazer para estudo um capítulo do livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier. André Luiz nos traz, através de uma rica literatura, são vários livros, são 13 livros que esse espírito escreveu através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, começando do livro Nosso Lar, onde ele relata tudo o que aconteceu com ele após o seu desencarne e onde ele ficou, descreve a colônia espiritual Nosso Lar. E daí por diante são vários livros relatando todo esse intercâmbio com o plano espiritual, o que acontece nas colônias, nos locais onde retornamos após a vida aqui na Terra, encarnados. Então são muitas informações que ampliam tudo o que está nas obras básicas de Kardec. É um estudo muito interessante, começa com o Nosso Lar, termina com o livro A Vida Continua. Esse livro Libertação que vamos hoje refletir sobre um capítulo, ele relata o trabalho de socorro em regiões de baixa vibração, onde habitam espíritos sofredores, que infelizmente ainda são obstinados na prática do mal. Desencarnaram, mas continuam ali com esses sentimentos difíceis. E ele, junto com o instrutor Gúbio, visita essas falanges de espíritos que infelizmente
influenciam os homens encarnados na Terra, aqueles que têm uma sintonia difícil. Então sabemos através da doutrina espírita que a morte, o desencarne não muda ninguém, continuamos a ser o que somos no plano espiritual. Não existe um céu contemplativo, nem um inferno que o espírito fica condenado eternamente, né? Existem regiões no plano espiritual onde espíritos afins se reúnem e convivem. Zonas inferiores, zonas equilibradas, hospitais e escolas, onde se encontram espíritos que estão se recuperando, que já têm o bem em seus corações, que buscam a Deus, que buscam aprendizado, e regiões inferiores, onde ainda, infelizmente, muitos espíritos ficam por muito tempo, até séculos, porque é aquilo que nós sabemos, que Deus, nosso Pai, respeita o nosso livre-arbítrio, né? Claro que temos um período para poder conduzir essas nossas escolhas. Se o Pai amoroso vê que insistimos em errar, aí nos é dada a oportunidade de ter alguma reencarnação que nos é imposta para poder acordarmos, refletir sobre como temos conduzido, né, as nossas existências. Então, o capítulo de hoje começa justamente com uma reflexão de André Luiz. Ele visitando essas regiões habitadas por espíritos ainda muito atrasados, né, que eles se organizam em verdadeiras sociedades no plano espiritual. E ele ficou muito surpreso com o fato desses espíritos eles se reunirem em uma organização e ter até uma hierarquia, né? Regiões densas do plano espiritual que são voltadas à prática do mal. Então é aquilo, não existe um local específico, o inferno, existem regiões densas no plano espiritual onde se reúnem espíritos nessa condição tão difícil, né? Endurecidos, ainda que se comprazem em situações infelizes. E o Gúbio, o instrutor, esclareceu, né, que infelizmente são espíritos que se comprazem nesses sentimentos e se reúnem, sim, em organizações, planejando a atuação inferior sobre a humanidade terrestre. No livro Nosso Lar, André Luiz descreve uma dessas regiões, que é o umbral, né? Que é uma região onde se reúnem espíritos sofredores. É uma delas, na realidade, né? São espíritos ainda pouco moralizados, que se atraem pela lei da sintonia e vibram na mesma faixa. Estão sempre reunidos em algum lugar do espaço. Se considerarmos que a Terra é um dos planetas mais atrasados do universo, de acordo com o que os espíritos disseram a Allan Kardec, e que, infelizmente, em consequência, nela reencarnam espíritos igualmente atrasados em sua evolução. Podemos concluir que a grande maioria desse planeta é constituída de espíritos sofredores, ainda pouco evoluídos no aspecto intelectual e principalmente moral. Daí a influência que a grande maioria ainda sofre desses espíritos, pois o objetivo essencial desses exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana,
a fim de que o planeta permaneça sob seu jugo tirânico. Então, existe essa influência junto aos habitantes do planeta Terra pelas nossas próprias imperfeições. A sintonia acontece e eles atuam. Aí vem a pergunta: como nos proteger desses espíritos? E a resposta, evidentemente, é não lhes permitindo a sintonia. E isso conseguiremos com o cumprimento da lei de Deus, que Jesus veio nos ensinar e sobre as quais o Espiritismo lançou novas luzes. A doutrina espírita, ela nos ensina que permanecemos os mesmos após a desencarnação. A morte não muda ninguém, continuamos a ser o que somos. A bagagem com que chegamos no plano espiritual são as nossas conquistas morais e intelectuais. Então, desta forma, espíritos atrasados, ainda perseverantes no mal, assim continuarão no plano espiritual, pelo menos por algum tempo, Porque a transformação não acontece com o desencarne de uma hora para outra. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Vai chegar um momento que, se insistirmos muito tempo no erro, a espiritualidade superior toma a decisão de escolher determinada reencarnação, que seria uma reencarnação compulsória, para que a gente desperte. Foram dadas todas as oportunidades e nós não acordamos. Então, eles decidem alguma situação que é imposta, compulsória, para ver se a gente acorda. Como um pai amoroso que tem que tomar uma decisão mais firme para poder ajudar o filho que tem escolhido os caminhos difíceis. Então, esses espíritos que André Luiz e o instrutor Gubbio estão aqui visitando, observando e estudando a situação deles, deixaram o corpo físico em situação evolutiva muito atrasada. E enquanto não tiverem um despertar que os conduza à sua transformação moral, permanecerão estacionados na crueldade e no ódio. Muitos perguntam: quanto tempo? Pode demorar até séculos, infelizmente. Você vê como que é difícil quando a gente desenvolve esses sentimentos, de crueldade, de ódio, de vingança, de culpa. Se nós cultivarmos esses sentimentos, estamos correndo um risco muito grande de permanecermos estacionários nessa condição até por séculos. Não vale a pena. Então nós temos que combater, e cada encarnação, mesmo trazendo essa bagagem inferior que todos nós temos, infelizes de escolhas que fizemos no passado, nós temos a oportunidade de melhorar, de combater, de consertar, passar pelas provas, pelas expiações. Então a gente tem que estar muito, muito atento com a encarnação presente, não adianta a gente viver o passado nem pensar no futuro. É o que eu tenho que melhorar agora para combater esses sentimentos que vão me estacionar na minha evolução. É assim que devemos pensar, Da mesma forma que ao desencarnar o espírito continua sendo a mesma pessoa que ele era aqui, ao reencarnar ele também continua da maneira que se encontrava no planeta. Pela falta de observação, de esforço, de boa vontade. Ajuda não nos falta, jamais. O que nos falta é observação dessas tendências, seguir o Evangelho de Jesus e combater a todas.
Alguns vêm com tendências superiores, outras inferiores. Cada caso, né? Cada estágio evolutivo de cada ser, individualmente, né? Lembremos sempre que o espírito, todos nós, né, somos portadores de seu livre-arbítrio, sempre. Quando atingirmos a nossa evolução, vai ser porque nós a construímos, né? Mesmo com os erros que apareceram no caminho. Então, a desencarnação não despoja o espírito do seu livre-arbítrio. Ele continua, né, fazendo suas escolhas, buscando a sua sintonia vibratória positiva ou negativa, que somente a sua consciência pode modificar através do despertar para a necessidade da sua transformação moral. Ou seja, é preciso que o próprio espírito queira sinceramente se modificar, pois no plano espiritual não há como disfarçar os sentimentos, né? Aqui na Terra, nós podemos esconder muitas coisas das pessoas, mas da espiritualidade não. Eles conhecem o que tem no coração de cada um. Então, não tem como disfarçar, né? Somos o que somos. Nós só vamos evoluir se nós nos reformarmos intimamente, né? Combater esses sentimentos negativos em nossos corações. Mais uma vez lembrando do exemplo de André Luiz no livro Nosso Lar, né, em que ele relata a sua permanência durante aproximadamente 8 anos nas regiões umbralinas, e ele estava em dor e sofrimento, e demorou 8 anos para que ele, usando o seu livre-arbítrio, decidiu ali no momento de muita dor, já não aguentava mais, realizar uma prece em busca do socorro do alto, né? Ele se lembrou que durante a sua existência terrena, ele teve ali, claro, como todos nós, ouviu falar de Deus, ouviu falar de Jesus, mas ele era médico, ele não dava importância a essas questões espirituais, e naquele momento ele relembrou de tudo isso e elevou o pensamento a Deus, a Jesus, e foi nesse momento que ele conseguiu enxergar aqueles amigos da colônia Nosso Lar, o instrutor Clarencio, que ali estava para auxiliá-lo, né? Então, é assim que acontece com todos nós. Tudo tem que acontecer de uma maneira natural, saindo de nós, né? E cada um tem o seu tempo. Devemos respeitar, mas também devemos auxiliar a tantos que não têm esse esclarecimento. Bendita a oportunidade que temos desses estudos. Com a terceira revelação, os ensinamentos aí estão, né? Nós que estamos tendo acesso, temos o roteiro completo que devemos seguir. Lembremos disso, mas a responsabilidade será maior. Aqui muito foi dado, muito será pedido. Já sabemos de tudo isso,
e como que está o nosso esforço em combater esses pensamentos e sentimentos difíceis que, lembre-se, trazemos de outras encarnações. Então, o objetivo é combater, é tirar de nós esses sentimentos de tristeza, de angústia, de culpa que nos paralisam. Certo, amigos? Espero que tenhamos tido uma boa reflexão nessa palestra. Deixarei aqui o livro, o capítulo. E vamos terminar agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita que temos, né? Terminando sempre com a prece, elevando os nossos pensamentos ao Pai Criador, a essa falange de espíritos iluminados que estão a auxiliar a todos nós nesse momento de transição tão intensa, né? E nunca esqueçamos do amor de Jesus em nossas vidas, que nos liberta desses sentimentos tão infelizes, e lembrar que o amor, desenvolvamos o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, e venceremos esse sentimento de ódio, de tristeza, de angústias que ainda trazemos em nossos corações. Que Deus abençoe a cada um que nos ouve nesse momento. Que assim seja. Uma boa